Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, os despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Apesar de pequeno, o Evangelho de hoje traz 3 ensinamentos que poderíamos falar horas e horas a respeito deles. Não atirar pérolas aos porcos, fazer aos outros o que queremos que façam a nós e a porta estreita. Vamos fazer só um pequeno comentário a respeito deles. Com relação a não atirar pérolas aos porcos ou dar aos cães as coisas santas, há muitas interpretações, mas uma delas é a de não sermos ingênuos. Como Jesus está falando da caridade, algumas pessoas podem pensar que o cristão é uma pessoa ingênua, bobinha, que vai ajudando todo mundo, expondo-se a ser ridicularizado, maltratado, etc. Quando, por exemplo, quiseram prender São Paulo sem julgá-lo, ele se insurgiu dizendo que era um cidadão romano e que não poderia ser preso ou maltratado sem ser julgado. Amar a Deus não significa ser tonto e deixar com que façam o que quiserem conosco. Nosso Senhor nos ensinou a sermos simples como as pombas, mas espertos, prudentes como as serpentes. Com relação a fazer aos outros o que queremos que façam a nós, é a síntese do mandamento do amor ao próximo. Como sabemos, todos os mandamentos resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Uma ressalva é que devemos saber o que é amar a nós mesmos. Jesus, em outra ocasião, falará sobre isso. É uma questão importante, pois tanto podemos exagerar no amor a nós mesmos, como faltar o amor a nós. Com relação à porta estreita, pode-se fazer várias considerações. Podemos pensar, em primeiro lugar, que a porta estreita é a caridade exigente que Jesus esteve expondo neste capítulo de São Mateus. Sim, ela é exigente, porém, este é o caminho que leva à salvação. Em segundo lugar, podemos pensar que a porta estreita é o cumprimento dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos. Sim, são exigentes, mas são eles que nos levam à salvação, que nos levam à vida eterna. Pela condição da nossa alma ferida pelo pecado original, é muito mais fácil não lutar do que lutar. É muito mais fácil deixar-se levar por todas as paixões do que lutar contra elas. Nesse sentido, será que tenho seguido o meu caminho pela porta estreita? Ou será que estou desejando ter aqui na terra uma vida regalada e inconsequente? Jesus é muito claro em falar da salvação e da condenação, da verdade e da mentira, do bem e do mal, e da luta que temos que travar dentro do nosso coração. Seria mais fácil não lutar e deixar-se dominar pelos apelos do mundo.
Porém, este caminho largo e espaçoso não leva à salvação. A salvação se alcança pela luta contra o mal, pela porta estreita. Temos que estar em guarda contra o mal. Um recurso importante para isso é fazer diariamente um exame de consciência antes de deitar-se, para ver como foram nossas atitudes naquele dia. E pedir a Deus que nesta hora sejamos muito sinceros para reconhecer nossos erros, mesmo que tenhamos que mudar de atitude. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Quantas coisas vamos aprendendo ao ler as palavras, os ensinamentos de Jesus. Nosso Senhor nos ensinou tudo o que precisamos para alcançarmos a vida eterna. Que amemos cada vez mais a leitura dos Evangelhos da Bíblia. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.